Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, você deve conhecer bem a história do Robinson Crusoe, né, que viveu numa ilha. A gente não está mais numa ilha e hoje parece que a censura do Supremo está tendo efeito contrário. O que estão divulgando a notícia hoje está uma grandeza aqui. Exatamente, é isso, né? Está promovendo a revista. Eu já sou assinante dela. Se não fosse, eu a assinaria, né? Iria aderir aos assinantes. Deve ter triplicado, quintuplicado o número de assinantes com essa promoção do Supremo. Ou quem sabe teríamos que ir ao Papa. A decisão de um Deus, teríamos que recorrer ao colegiado dos deuses, fazer o quê? Nós, jornalistas, se sofrêssemos uma censura como sofreu a revista Crusoe e depois o Antagonista. Agora, a segunda pergunta é sobre algo mais grave. É que estava lá essa identificação do amigo, do pai do amigo, tá, aquela história toda, aquela cadeia de amigos, né? Aliás, a palavra cadeia aí pode ensejar algum trocadilho, né? Saiu a identificação dos autos, foi desentranhada dos autos. Que coisa estranha, muito estranha. Isso eu acho que é mais grave do que a própria origem dessa notícia, dessa celeuma. Então, enfim, a gente fica assim, boquiaberto, porque a gente fala muito, teoricamente, em liberdade de imprensa, e quando há um caso específico como esse, envolvendo a Suprema Corte do país, que é uma corte constitucional, intérprete da Constituição, que fala em liberdade de pensamento, liberdade de manifestação, liberdade de ideia, e baseada num fato, não é uma calúnia, baseada num fato, estava lá nos autos. Esse aqui é o problema. Passou para passado, algo que não existe mais. É muito estranho tudo isso. Bom, e sobre a decisão da Justiça em relação ao humorista Danilo Gentili? Pois é, outro caso semelhante, né? Ele teve um impulso muito grande, parece que a senhora deputada Maria do Rosário é a sua marqueteira, porque também o promoveu, queixando-se na justiça de um ato de um comediante, de um humorista, one-man show, né? E aí acontece que, ontem eu gravei com ele o programa de noite e eu não vi tornozeleira. Foi condenado a 6 meses de prisão, certamente não vai para a prisão, mas é outra manifestação de que há gente que não suporta a crítica. Foi uma resposta a uma intimação da deputada. É mais um caso também que a reação promove a pessoa, né? No caso da revista Crusoe, ou no caso desse amigo, do filho, do pai, do amigo, etc., as pessoas que não sabiam disso agora estão sabendo. Jogou-se na torre da igreja as plumas do travesseiro e agora se espalhou. O próprio Supremo permitiu isso, a própria Justiça fez com que se falasse no Danilo Gentili. Então, é o outro lado da questão também, que é ruim fazer censura. Alexandre, para a gente concluir, houve um levantamento do próprio Estadão aqui mostrando que esse ano, até agora, no governo Bolsonaro, apenas uma invasão de terra, e não foi do MST, foi de uma outra entidade. Pois é, o que a gente tem visto é o seguinte, é que não há mais apoio do governo a invasões, ou omissão do governo a invasões do MST, ou seja lá do que for, do movimento do sem-teto nas cidades. E com isso caiu. O próprio INCRA foi desaparelhado e com isso caíram as invasões. Depois veio a questão das armas, com maior liberalidade para o registro de armas, né? E houve um estímulo que ficou no ar, a defesa da propriedade, e certamente o MST há de pensar que haverá reação a invasões. E por fim, talvez o mais importante, a logística. Faltou dinheiro. Nas invasões aparecem as vans com quentinha, depois aparece subvenções, aparece ajuda sempre monetária, parece que a fonte monetária secou e com isso as invasões caíram, né?
E aí a gente percebe que havia, nessa área de invasões, uma mão conduzindo, pessoas sendo manobradas para isso. Não exatamente pessoas com mãos calejadas, de operar em enxadas e tal, mas pessoas usadas como massa de manobra desse tipo de invasão. Daí as invasões despencaram, como constatou o Estadão.